Olá pessoal, tudo bem? Pessoal do nono ano, pessoal do primeiro ano, Ensino Fundamental 2, Ensino Médio do Colégio Atenas. Nós vamos começar mais uma videoaula, tá? Interagindo com vocês. Vocês têm aí o WhatsApp disponível depois da aula para perguntar. Está se passando, Zé, não estou entendendo isso, aquilo, etc. tal. Nós estamos aí, a gente está brincando com os alunos 24 horas de plantão, tá? Para dirimir, para esclarecer as suas dúvidas pertinentes a essa matéria. Então, como eu coloquei um vídeo semana passada sobre respiração celular, e naquele afã de colocar um pouquinho mais de serviço para vocês, tendo em vista que nós não tínhamos ainda a dimensão da extensão da quarentena, agora eu espero que vocês estejam mais atentos. Aquele vídeo ele trata de uma linguagem um pouquinho complexa, pode ser que você não entendeu tudo aquilo que foi passado de imediato. Então eu gostaria de começar, a partir da respiração celular, começar na célula, tá? Na célula, principalmente a princípio na célula animal, e depois nós vamos abordar também com relação à célula vegetal. Então nós vamos tentar aqui estabelecer uma linguagem mais devagar, os conceitos mais básicos, para que você possa interagir comigo e você possa entender por completo aquilo que nós estamos propondo, tá? Eu vou pedir que você tenha um pouco de paciência, porque as projeções que eu vou mostrar para vocês, eu não sei, de manhã parece que estava dando um pouquinho de reflexo, tentei aqui controlar a luminosidade do ambiente para melhorar essa condição, para que você consiga enxergar bem, mas não preocupe não. Caso der algum reflexo, que para mim aqui está parecendo tudo normal, caso der algum reflexo na hora que eu projetar para vocês aí, porque eu tenho que usar um artifício aqui de projetar a câmera do meu celular, que vai ser projetada na tela do computador para eu te mostrar aquilo que eu estou falando. Caso dê algum reflexo, depois da aula, eu faço o que eu fiz hoje na live de manhã, para o segundo ano e para o pré-vestibular, eu passo para vocês, tá? Tiro print, passo uns slides para vocês em PowerPoint, e você pode acompanhar aí tudo que está escrito, os desenhos, etc. tal. Mas vocês já tem também o desenho, que é o mapa metabólico que eu passei para vocês. Então vamos começar entendendo o que é respiração celular, por que a respiração é tão importante para os seres vivos. Primeira coisa que você tem que entender, que há uma interação entre duas estruturas que foram formadas dentro da célula, tá? No caso da célula vegetal, ela tem essas duas estruturas, e da animal ela tem apenas uma estrutura. E eu estou me referindo aqui à sede do principal fenômeno que acontece para a manutenção de vida dos seres vivos, que é o fenômeno da fotossíntese. Então, a sede da fotossíntese, você sabe que para a célula eucariótica, ela está direcionada a uma estrutura conhecida como cloroplasto. E a sede da respiração, ela está alocada numa estrutura que nós chamamos de mitocôndrias. Tanto o pessoal do ensino médio quanto o pessoal do ensino fundamental já tiveram aulas pertinentes à biologia celular, as partes da célula. Eu vou até recordar com vocês aqui alguns aspectos dessa parte da célula, mas uma das coisas que vocês me perguntaram bastante, que eu faço a citação da palavra endossimbiose. Aí o pessoal vai dizer, o que é endossimbiose? Primeiro vamos recordar aqui algumas partes da ecologia. Na ecologia, quando a gente fala de relação mutualística, nós estamos falando de uma relação que exige uma dependência recíproca entre dois indivíduos. E uma relação benéfica é uma simbiose, uma junção benéfica que permite a existência dos dois. Por exemplo, eu posso ter uma junção entre uma alga e um fungo, tá? E os dois vivendo juntos ali, unidos. Se separar essa junção, ambos morrem. Então a relação é tão interna, é tão intrínseca, que existe essa reciprocidade, tá? Então essa relação entre alga e fungo, nós chamamos de líquens, e nós vamos estudar mais adiante. Uma parte dele é formada por alga, que é um ser protoctista, e outra parte é formada por um fungo, tá? Que é um ser do reino fungi, que nós vamos estudar. Mas existe uma interação. A alga é clorofilada, a alga tem cloroplasto, a alga produz
alimento orgânico na forma de açúcares, carboidratos, glicose, amido para o fungo. Está entendendo? Em contrapartida, o fungo ele consegue absorver água e sais minerais do solo que são destinados para a alga. Então, essa interação que há benéfica entre os dois, nós chamamos de mutualismo. Tá? Então, ambos vivem juntos, se separarem, ambos morrem. Então, Zé, o que é esse endomutualismo, ou também conhecido como endossimbiose? É exatamente a codependência que há entre o cloroplasto e a mitocôndria. Tá? Então, guarde na sua cabeça. Cloroplasto, sede da fotossíntese em células, tá, eucarióticas. Mitocôndria, sede da respiração em células eucarióticas. Zé, mas em células procarióticas? Célula procariótica não tem organóide citoplasmático. Nós já estudamos isso. Se ela não tem organóide citoplasmático, então tem um detalhe interessante. A fotossíntese ela ocorre a partir de pigmentos que há no citoplasma dessa célula. Por exemplo, você tem a bactéria clorofila, que é um pigmento capaz de absorver energia luminosa e converter essa energia luminosa em energia química. Beleza? Na forma de carboidrato posteriormente, inclusive. Mas depois a gente tem uma aulinha sobre fotossíntese aí que eu vou colocar para vocês também. No caso do primeiro ano, até já coloquei. Agora, presta atenção num detalhe. E a mitocôndria? Zé, a mitocôndria, ela é a sede da respiração, não é? Mas então bactéria não tem mitocôndria, que é um ser procariótico, então a bactéria não consegue respirar de forma aeróbia, não consegue utilizar o oxigênio. Falei com vocês lá no início do ano, tá lembrado? Eu disse que elas apresentam invaginações na parede celular. Essas invaginações, elas contêm enzimas respiratórias, que no caso das bactérias aeróbias, tá, capacita-as de estar então realizando o processo de respiração aeróbia, ainda que elas não tenham a mitocôndria. Beleza? Então, esquece agora um pouquinho os procarióticos, vamos falar da célula mais desenvolvida, eucariótica, em que já estão presentes os componentes fundamentais, cloroplasto e mitocôndria. Zé, estou guardando. Cloroplasto tem clorofila interna, sede da fotossíntese. Mitocôndria vai então utilizar os produtos da fotossíntese. Então vamos fazer aqui então uma espécie de um relatório rapidinho para você guardar de uma forma bem dinâmica acerca desses assuntos. Então guarde comigo. Ó, guarde. Presta atenção. Zé, por que é endossimbiose? Por que existe essa dependência, essa reciprocidade entre o cloroplasto e a mitocôndria? Vamos guardar? Olha só. Quais são os dois produtos inorgânicos utilizados para a realização da fotossíntese? Utilizado pelo cloroplasto para realizar a fotossíntese. Então presta atenção. Nós temos gás carbônico e água. Dois produtos inorgânicos. Tá? Que vão entrar na célula vegetal, vão até a região do cloroplasto, tá? E aí você vai ter o processo na presença de luz, que nós chamamos o processo fotossintético. A partir de CO2, água e luz, tá? A clorofila interna do cloroplasto e as enzimas presentes dentro do cloroplasto vão produzir o quê? Vão produzir dois elementos fundamentais para a vida a partir da fotossíntese, que é o açúcar na forma de glicose e o oxigênio que nós utilizamos na respiração. Na aulinha, que vai estar aí o link para você depois dar uma pesquisadinha, você vai ver que a água é responsável, a quebra da água durante a fotólise de rio é responsável pela liberação do oxigênio que nós utilizamos na respiração. E o CO2, ele vai ser responsável no ciclo de Calvin-Benson para formar o açúcar, a glicose, tá ok? E nesse processo você vai ter liberação de água. Então presta atenção, a fotossíntese ela coletou, ela sequestrou o CO2 do ar atmosférico, ela coletou a água que sobe, que foi absorvida da raiz da planta e chegou até a folha através do lenho ou xilema, tá? E a partir da folha, a partir da parte interna do cloroplasto, ela vai elaborar a seiva orgânica, que é a base de água e sacarose, glicose e açúcar.
Agora, você tinha uma substância simples, formou uma substância complexa. Nossa, Zé, eu estudei isso para a prova, lembrei. Quando isso acontece, fotossíntese é um processo de anabolismo. Caiu na minha prova do 9º ano. Isso aí, beleza, você lembrou, tá? Exatamente isso que eu quero que você lembre desse metabolismo. Então você produziu glicose e oxigênio a partir do cloroplasto. Aí a questão é o seguinte, se você produziu glicose e oxigênio, quem vai utilizar essa glicose e oxigênio dentro da célula? Agora, tanto da célula vegetal quanto da célula animal. Quem vai utilizar esses produtos? Quem vai utilizar esses produtos são as mitocôndrias. Tá? Inicialmente, o processo da respiração celular, ele começa no citosol, que a gente vai ver aqui hoje, primeira etapa, glicólise, sem oxigênio, meio anaeróbio. Depois, as duas próximas etapas, tanto o ciclo de Krebs quanto a cadeia respiratória, já ocorrem na matriz e nas cristas mitocondriais, dentro dessa estrutura da mitocôndria. Então a fotossíntese produziu glicose e oxigênio, a mitocôndria, dentro dessa relação de interdependência, ela vai utilizar essa glicose e esse oxigênio. Ao utilizar essa glicose e esse oxigênio, ela vai realizar um processo que a gente chama de fosforilação. Ou seja, na presença de oxigênio, a glicose vai ser quebrada. E essa glicose, ao ser quebrada, ela vai liberar energia. Vai liberar energia na forma de ATP. Por que é ATP? ATP é uma molécula conhecida como adenosina trifosfato, meu caro. Tá? Essa molécula é fundamental porque ela funciona como uma moeda energética para o metabolismo celular. Então a energia ela fica armazenada na forma de ATP e à medida que a célula vai necessitando, ela vai utilizando dessa energia armazenada para os seus trabalhos diários, seus trabalhos cotidianos. Belezinha? Agora, além de produzir energia na forma de ATP, essa glicose e esse oxigênio, tá, utilizados na respiração, eles vão liberar como subprodutos CO2 e água. Ah, Zé! CO2 e água. Espera aí então. Então o CO2 e a água é matéria-prima para quem? Para a fotossíntese. Foi produzidos por quem? Pela respiração. Ah, Zé, agora eu estou entendendo. Então os produtos da respiração, CO2 e água, são coletados e utilizados para a fotossíntese. Exatamente. Ao coletar CO2 e água, na presença de luz e clorofila, o cloroplasto vai lá então e produz glicose e oxigênio. Beleza? Que são os produtos essenciais para a respiração. Então esses dois processos, aqui eu tenho o cloroplasto, aqui eu tenho a mitocôndria. O cloroplasto está liberando glicose e oxigênio para a mitocôndria e a mitocôndria está produzindo CO2 e água para o cloroplasto. Essa relação de dependência recíproca nós chamamos de endossimbiose. Tá? Não existe vida aeróbia sem essa interação. Um produzindo glicose e oxigênio e outro liberando CO2 e água. Então essa interação é fundamental para a vida. Então se faltar uma das duas bases primordiais, tá? Ambos morrem. Então isso é uma relação mutualística de interdependência que confere a manutenção de vida aeróbia na Terra. Guardou? Agora, antes da gente começar a falar sobre a respiração celular, vamos dar uma olhadinha na estrutura da célula. Vamos dar uma olhadinha na estrutura da célula, como que é essa estrutura celular, tá? Como que é formado, a princípio, uma célula animal. Eu já vou passar direto para uma célula eucariótica, para a gente entender como é que nós vamos trabalhar com o metabolismo dessa célula eucariótica. Estou só abrindo aqui o computador para a gente conseguir enxergar, para eu transferir vocês para a tela do computador, para a gente analisar aqui a estrutura da célula eucariótica. Eu vou inverter a câmera para você poder acompanhar aqui comigo. Olha só, tá vendo aí direitinho aí? Espero que esteja vendo. Vai dar um pouquinho de distorção na imagem aí por causa do reflexo que eu estou recebendo aqui do computador, mas qualquer coisa sem problema. Presta atenção naquilo que eu estou falando, porque depois eu passo para vocês aí, passo direitinho,
tá? Se for necessário, se não der para enxergar direitinho aí, depois você vai copiar tudo bonitinho no caderno. Eu vou passar para vocês depois, tudo certinho, se for necessário, um print aí, tá? Que a gente pode montar um PowerPoint dessas figuras que vocês estão observando. Então dá uma olhadinha aqui para mim, ó. Se eu pegar uma célula animal, primeira coisa que eu tenho que entender, né? Essa célula animal, ela é formada aqui, tá? Por aquilo que nós chamamos de protoplasma celular. Então toda essa estrutura é o protoplasma celular. Ô Zé, o que compreende essa estrutura, meu caro? Ó, eu vou ter uma membrana com permeabilidade seletiva. Essa membrana, tá? É uma membrana que nós chamamos de membrana citoplasmática. Em algum lugar da sua vida, todos vocês, nono ano, primeiro ano, vocês já ouviram falar sobre essa membrana, tá? Toda essa parte interna aqui, ó, eu vou ter a região do citosol, o hialoplasma, tá? Que é a substância cristalina, substância líquida da célula, que vão estar imersos no morfoplasma. Quem são os morfoplasmas? Eu vou ampliar daqui a pouco. Aí você vai enxergar aqui os organoides citoplasmáticos, meus caros, tá? Aí você vai ver, inclusive, um organoide fundamental que destina-se a essa aula de hoje, que é a mitocôndria, tá ok? Então, toda essa região que compreende o citoplasma fundamental, a parte interna da célula, ela é formada, então, pelo citosol e pelo morfoplasma, tá certinho? Então, presta atenção. Ó, e além de tudo, na parte central aqui da célula, no caso da célula animal, eu vou ter o núcleo, né? O núcleo do núcleo, a gente vai ver que pode aparecer aqui um nucleoluzinho. Depois mais à frente a gente vai entender quem que é a cromatina, qual que é a relação da cromatina com o material genético da célula. Então tem muita coisa para a gente falar sobre a célula, tá ok? Então, olha, o processo de respiração celular, ele ocorre aqui, dentro da célula, tá? Na região do citosol da célula. Principalmente no citosol, na região anaeróbia, e no morfoplasma, na região onde estão as mitocôndrias, tá? Então toda essa estrutura é a estrutura do protoplasma celular, e nessa estrutura do protoplasma celular eu tenho membrana, citoplasma e núcleo. Então vamos dar uma olhadinha aqui, uma olhadinha mais de perto nessa célula, para a gente enxergar. Tá aí a célula, tá? E seus principais organoides citoplasmáticos. Então dá para você enxergar vários organoides aqui. Só que agora, para essa aula, aqui você está vendo o retículo endoplasmático granular, tá? A função, a gente vai falar um pouquinho sobre ele posteriormente, tá? Qual a sua relação com a síntese proteica? Será que tem ribossomos aqui dentro? Lisossomo, tem alguma coisa a ver com digestão celular? Nós vamos falar, olha só, complexo de Golgi, qual a relação dele com a secreção de várias substâncias na célula, centríolo, será que está relacionado ao centrosomo? Será que está relacionado à divisão celular, processo de mitose, tá? Prófase, metáfase, anáfase, telófase, enfim, tem muita coisa. Tem o retículo liso aqui, ó, retículo agranular. Será que tem alguma coisa relacionada com a síntese de lipídios? Nós vamos falar sobre isso também, tá? A membrana citoplasmática, por que ela apresenta essa permeabilidade seletiva? O núcleo, qual que é a função prioritária do núcleo como centro de coordenação da célula, como CPU da célula, etc. tal. Mas, para agora, eu gostaria que você prestasse atenção nessas estruturas vermelhinhas aqui, ó, que são as mitocôndrias, que destinam-se à região, tá, onde vai ocorrer a respiração celular. Então presta atenção, meu caro. Um detalhe interessante. Primeira coisa, olha só. A mitocôndria, ela tem duas partes. Ela tem a região aqui, ó, que forma uma espécie de cristas, tá? Que você está vendo aqui na ponta da seta. São as cristas mitocondriais. E ela tem a região mais central aqui, ó, que nós chamamos de matriz mitocondrial. Na matriz mitocondrial acontece a segunda etapa da respiração. Essa segunda etapa da respiração nós chamamos de ciclo de Krebs, tá? Que ocorre na mitocôndria, na região da matriz. E a primeira etapa da respiração, ela acontece nas cristas mitocondriais. Aliás, a terceira etapa da respiração, ela acontece nas cristas mitocondriais, na região que nós chamamos, tá, de cristas mitocondriais, ou no processo que nós chamamos de cadeia respiratória.
E a primeira etapa, presta atenção, a primeira etapa da respiração celular, ela não acontece dentro da mitocôndria. Ah, Zé, ela não acontece dentro da mitocôndria? Não. Então ela não acontece na presença de oxigênio? Não. Ela acontece exatamente nesse local aqui que a gente chama de citosol, tá? Onde você tem esse líquido branco aqui, que a glicose vai ser quebrada inicialmente em ácido pirúvico, etc, etc, etc. Tá ok? Então, nesse local da célula ocorre a primeira etapa. Então, presta atenção. Guarda para mim aí, meu caro. A primeira etapa da respiração aeróbia, ela acontece em meio anaeróbio. Por quê? Acontece na ausência de oxigênio. Acontece no citosol, tá? A segunda e terceira etapas da respiração aeróbias, essas sim acontecem aqui, ó, dentro da mitocôndria, na presença de oxigênio. Beleza, então. Agora vamos entender um detalhezinho? Como é que o oxigênio ele vai chegar para abastecer cada célula do seu corpo, hein? Você sabe que se faltar oxigênio na célula do seu corpo, tá? O que acontece? Faltou oxigênio por obstrução coronariana, tá? No tecido do seu coração, no músculo estriado do seu coração, o que acontece com o músculo? Faltou oxigênio, está entupida a artéria coronariana, está obstruída a obstrução, está faltando oxigênio, o tecido começa a morrer, começa a necrosar. Essa morte ou necrose do tecido, nós chamamos do quê? Infarto, tá? É a falta de oxigenação do músculo cardíaco. Então, qualquer lugar do seu corpo, não só no coração, se faltar a entrada de oxigênio, o músculo não respira. A célula que compõe o músculo não respira, as fibras musculares não respiram. Então, elas começam então a morrer. Se elas começam a morrer, então você vai perdendo aquela célula, você pode perder aquele tecido, aquela região pode necrosar, ficar enegrecida, até que você tem que amputar aquela região. Então é fundamental o processo de respiração para a manutenção da vida de todas as células do seu corpo. Agora presta atenção no detalhe. Próximos ao tecido, eu tenho aqui vários vasos sanguíneos que vão chegar aqui nessas proximidades. Dentro desses vasos sanguíneos, olha, eu tenho oxigênio que está sendo conduzido da metade esquerda do coração, que foi coletado dos nossos pulmões, está sendo conduzido da metade esquerda do coração e a partir da artéria aorta vai sofrer as suas ramificações até chegar nos capilares sanguíneos que estão aqui próximos às células. E é interessante também que tudo aquilo que você comeu, que você digeriu ao longo do dia, os carboidratos inclusive, que estão na região do seu duodeno, tá? Eles serão digeridos, tá? E o que vai acontecer? Serão absorvidos pelas vilosidades intestinais e essa glicose, o carboidrato que foi digerido em glicose, vai ser absorvido pelas vilosidades e também vai cair no sangue. Agora a grande questão é, então está vindo aqui pelo sangue, basicamente está vindo glicose e oxigênio inclusive. Essa glicose que está vindo pelo sangue, ela tem que entrar na célula, tá certo? Então, como que a glicose e o oxigênio ela vai entrar na célula? Então presta atenção que é bem facinho o processo, tá? A glicose tem que estar aqui dentro e o oxigênio tem que estar aqui dentro para ter acesso à mitocôndria. O oxigênio é destinado à mitocôndria. Então como que acontece isso, Zé? Como que entra pela parede ou como que entra pela membrana citoplasmática, tá? A glicose e o oxigênio. Aí eu gostaria que você prestasse atenção, tá? Para mim agora. Então você tem aqui uma situação bastante interessante. O sangue ele está conduzindo a glicose, está conduzindo o oxigênio até a célula que está respirando. Guardou? Então beleza. O que vai acontecer? Olha só. Essa glicose, quando ela chega no capilar sanguíneo, nas mediações da célula, ela tem que sair do capilar sanguíneo e tem que ir para o meio, tá? Para o líquido que banha a célula, que hidrata a célula. Esse líquido que hidrata a célula, a gente chama de interstício ou líquido tissular. É o líquido que está hidratando a parte externa da célula. E esse oxigênio, ele sai do capilar e também vai para esse líquido, interstício, tá? Agora, presta atenção. Antes da glicose sair, ela está no plasma sanguíneo. Aí teu sangue está doce, só que você precisa fornecer esse açúcar
para a célula. Por quê? Glicose é matéria-prima para a respiração celular. Então, como que você faz isso? Ó, teu organismo detecta que há bastante glicose no plasma, então automaticamente você tem aqui um órgão, tá? Uma glândula anfícrina, conhecida como pâncreas. Tá bem aqui, ó, pâncreas, tá? Esse órgão, além de ser fundamental no processo de digestão, ele é fundamental também no processo de absorção da glicose que está no sangue para entrar na célula. Por quê? O pâncreas, na sua parte interna, ele tem umas ilhotas que nós chamamos de ilhotas pancreáticas ou ilhotas de Langerhans. Essas ilhotas têm células especiais, tem as células alfa, beta e delta. As células alfa, está anotando aí, produzem um hormônio conhecido como que? Glucagon. As células beta produzem um hormônio fundamental conhecido como insulina. E as células delta do pâncreas, das ilhotas pancreáticas, produzem um hormônio essencial conhecido como somatostatina. A somatostatina, ela destina-se a controlar o sistema glicêmico, tá? Controle da sua glicemia no sangue e na célula. Já o glucagon, ele aumenta o teor de glicemia dentro da célula. E a insulina? Então presta atenção. Imagina que eu comi uma barra de chocolate, tomei um guaraná, o nível de glicose alterou, está alto no meu plasma sanguíneo. Como é que ele vai sair do plasma, ir para o líquido intersticial e entrar na célula? Eu preciso de um hormônio produzido pelas células beta-pancreáticas. E esse hormônio produzido pelas células beta-pancreáticas, ele é conhecido como insulina. Ah, Zé, eu conheço pessoas que são insulino-dependentes. Conheço pessoas que têm diabetes mellitus, né? Tipo 1 ou tipo 2, e principalmente as do tipo 1, que dependem de injetar todo dia, aplicar todo dia insulina. Exatamente, essas pessoas têm uma deficiência, tá, na produção de insulina. O que acontece? Sem a insulina, a glicose não penetra na célula. Se a glicose não penetra na célula, você fica com alto teor de açúcar no sangue, que nós chamamos de hiperglicemia, tá? Como você tem um alto teor de açúcar no sangue, não tem como ele ser metabolizado pela célula, esse açúcar vai sair aonde? Vai sair na urina, quando a pessoa está desnivelada, quando a pessoa não está tomando a insulina, tá? Se sai na urina, ela tem um episódio que nós chamamos de glicossúria, liberação do excesso de glicose no xixi. Isso você vê muitas vezes, quando começa a aparecer formiguinha no banheiro, toma cuidado. Pode ser que alguém na sua casa está com a urina doce. Se está com a urina doce, pode estar desenvolvendo algum tipo de diabetes, seja tipo 1 ou tipo 2. Tá? Aí é bom ir ao médico, ir ao endócrino para fazer um check-up, né? Para ver como é que está seu nível de açúcar no sangue. Tá? Mas, em resumo, presta atenção. O que a insulina faz numa pessoa que não tem problema no pâncreas com relação à liberação desse hormônio proteico? Tá? A insulina, ela atua exatamente na membrana citoplasmática da célula, favorecendo que a glicose que está no sangue saiu do plasma sanguíneo, passou para o líquido que banha a célula, no interstício, essa glicose ela consiga entrar na célula. Então o hormônio que estabelece essa mediação é insulina. Guardou? Insulina. Permite a transposição, através da permeabilidade seletiva da membrana citoplasmática, da glicose para dentro da célula. Então, beleza, a glicose entrou. E o oxigênio, ele vai se difundir, tá? Processo de difusão simples, para dentro da célula. O oxigênio não precisa de um hormônio direto para que ele penetre na célula. A partir do momento que ele está disponível no interstício, no líquido intersticial, no líquido que banha a célula, ele consegue então entrar na célula, e ao entrar na célula ele vai direto para a região da mitocôndria, meu caro. Guardou? Mitocôndria. Aí a pergunta é assim: Zé, e agora, Zé? Aquele mapa metabólico, Zé, que você mandou para mim, Zé, eu achei muito complicado. Não é complicado, meu caro. Você, Zé, eu preciso guardar. Alguém mandou para mim assim, eu tenho que guardar todas aquelas equações. Nada disso, meu cara, nada disso. Aquilo ali é só para você entender o que está acontecendo. Atrapalhei meu cabelo aqui, já está tudo atrapalhado.
parecendo o Guga Chakra da Bruno. Mas já está tudo atrapalhado, não esquenta a cabeça não, é da idade, viu? Todo mundo aí, isoladinho, bonitinho, de quarentena, esperando passar esse problema, que é um problema, né, mundial, que com tempo e paciência nós vamos vencer essa batalha contra o coronavírus. Então agora eu tenho o quê? Eu tenho glicose, meu caro, e tenho mais o que dentro da célula? Presta atenção. Tenho glicose e oxigênio. Oxigênio na mitocôndria. A glicose ainda no citosol. O que será que vai acontecer, Zé? O que será que vai acontecer? Então eu vou mudar aqui o nosso esqueminha, tá? Para eu colocar aquele mapinha metabólico que estava naquelas aulas que nós vimos recentemente, ou que eu coloquei para vocês aí, uma aula minha falando sobre respiração celular, que com certeza gerou um pouquinho de medo, pavor, né? Elvira! O Zé enlouqueceu de vez! Nós temos um monte de reações, etc. Tal. Pessoal, eu não enlouqueci de vez, eu já sou louco! Gostou dessa? Olha só, vamos lá então, vamos voltar aqui. Vamos lá para o mapa metabólico. E você está entendendo o que eu estou dizendo? Que a glicose entrou na célula. Zé, a glicose entrou na célula. E daí que a glicose está na célula? Agora eu quero explicar para você de uma forma mais simples, talvez, do que aquele outro vídeo, tá? Aí eu vou mostrar para vocês o que acontece com essa glicose. Estou vendo que vocês estão aí ligadão, hein? Estão mandando emoji aí para todo lado, velho. Ó, tô gostando de ver, hein? Ó, eu quero mostrar para vocês o que vai acontecer com essa glicose dentro da célula. Esse é o famoso mapa metabólico. Primeiro aí as 11 primeiras reações do mapa metabólico, tá? Eu espero que vocês estão vendo aí bem aí esse mapa metabólico. Pessoal, tá dando para vocês enxergar? Faz só um joinha assim para mim. Tá dando para você enxergar aí o nome dos compostos que estão aí na tela aparecendo no mapa metabólico? Tá dando aí, pessoal? Faz um joinha assim para eu ver. Só para eu ver aí se tá dando para vocês enxergarem aí. Tá dando ou não? Faz um joinha aí, pessoal. Estão enxergando o mapa metabólico? Beleza. Entendi que estão enxergando o mapa metabólico. Beleza, beleza. Então olha para cá então. O que está acontecendo? Lembra que é glicose? Beleza, pessoal. Beleza. Valeu, 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 valeu. Vamos lá então, ó. Lembra que a glicose, ela entrou na célula? Então aqui está a glicose. Só que onde que ela está, Zé? Ó, primeira etapa da respiração celular, ela ocorre na ausência de oxigênio. Então a primeira etapa, ela não ocorre, guarda para mim, ela não ocorre na mitocôndria. Ocorre aonde? No citosol. Citosol, tá? Não tem o oxigênio disponível, porque o oxigênio foi coletado pela mitocôndria. Então na primeira etapa, a etapa é totalmente anaeróbia. Então todas essas reações que você vai ver aqui são reações anaeróbias. Então o que acontece? Qual que é o produto final dessa etapa? Essa glicose que você está vendo aqui, ó, é um composto que tem 6 carbonos. Ela vai passar por 11 reações, tá aqui, ó, 11 reações, até que no final dessas 11 reações, ela vai formar aqui 2 compostos com 3 carbonos cada. Ela vai sofrer uma redução. Então eu tinha um composto com 6, no final, tá, em meio anaeróbio, eu vou ter aqui um composto com 2 carbonos cada, que nós vamos chamar, com 3 carbonos cada, desculpe, que nós vamos chamar esse composto de ácido que? Ácido pirúvico ou piruvato, beleza? Ácido pirúvico, 2 mols de ácido pirúvico. C3, eu tinha uma glicose C6, 6 carbonos, 2 mols de ácido pirúvico C3. Acontece que ao longo dessas reações, ao longo da glicólise, que eu tenho essas transformações, glicose fosfato, frutose de fosfato, e assim vai, não precisa guardar os nomes, nada de decorar, só entender. Olha o que acontece. Na reação 1, o que está acontecendo? Eu tinha uma molécula de ATP, que é aquela energia de reserva que eu falei para vocês, que fica armazenada, estocada, a moeda energética da célula. Então eu tinha uma molécula de ATP, e essa molécula de ATP aqui, olha, ela foi consumida. Uma molécula de ATP, quando ela é consumida, ela se chama adenosina trifosfato. Então, como ela é consumida, ela passa a ser adenosina difosfato, porque perdeu um fósforo, tá ok? De ATP passa para ADP. De adenosina trifosfato, ela vira adenosina difosfato. Consumiu um fósforo. Então, consumiu um ATP na reação 1, e depois na reação 3,
mesma coisa. Olha o que está acontecendo. Consumiu outro ATP. Então, 2 ATPs foram consumidos na reação 1 e na reação 3. Beleza? 2 ATPs. Aí, olha o que acontece aqui de legal. Ó. Na reação 8, aconteceu o processo inverso. Eu tinha 2 ADP, adenosina difosfato, e produzi 2 ATP, adenosina trifosfato. Então eu tinha de ADP para ATP, eu tenho produção de ATP. Então 2 ATPs foram produzidos na reação 8 e na reação 11, idem, também 2 ATPs foram produzidos na reação 11. Tá vendo que legal? Então conta comigo. Ó, reação 8 e reação 11 produz ATP. Reação 1 e reação 3 consome ATP. Então soma comigo aqui, ó. Reação 8 e reação 11, 2 com 2, que produzidos aqui, 4 ATPs produzidos. Reação 1 e reação 3, 1 com 1, 2, eu tive a consumo de 2 ATPs. Então, no total, eu produzi 4 ATPs e consumi quantos ATPs? 2 ATPs. Qual que é o lucro da glicólise? Tá? Quantos ATPs são produzidos durante a glicólise? Então, 4 menos 2, dá quanto? 2 ATPs. Por isso que num quadrinho que você coloca assim, ó, glicólise, meio anaeróbio, produção energética da glicólise, apenas 2 ATPs, tá? E aí, Zé, e esses 2 mols de ácido pirúvico? Vai acontecer o que com eles? Só lembrando vocês que aqui na reação 7, nessa reação 7, você vai ter aqui, ó, a fabricação, tá? De uma vitamina. Essa vitamina aqui é o ácido nicotínico, tá? Ácido nicotínico é a mesma coisa que vitamina B3. Vitamina do complexo B, vitamina B3, que é um transportador de prótons e elétrons que serão utilizados posteriormente na cadeia respiratória, no processo de respiração. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Então essa vitamina B3 aqui, ela também libera energia, só que ela libera energia somente na presença de oxigênio, somente dentro da mitocôndria, tá? Depois ela vai liberar o seu conteúdo energético lá dentro da mitocôndria. Então, para ser chique, o nome dela é nicotinamida adenina de nucleotídeo reduzido, tá ok? Essa é a famosa vitamina B3 ou ácido nicotínico. Então, olhando para cá, Zé do céu, que ciclo é esse? Só de olhar me dá calafrios. Não precisa dar calafrio, não. Eu quero que você entenda aqui o básico desse ciclo. Veja você, aqui eu tenho 2 mols de ácido pirúvico, tá? Esses 2 mols de ácido pirúvico, como nós vimos, ele é proveniente da quebra da glicose nessas 2 moléculas C3. Então, ó, essas 2 moléculas C3, ácido pirúvico, ela vai sofrer um processo de redução. Ela vai deixar de ser uma molécula com 3 carbonos, vai passar para ser uma molécula com 2 carbonos cada. Nesse processo de redução, nós chamamos isso aqui de, anota aí, meu caro, descarboxilação, tá? Quem que realiza esse processo de retirada de CO2 de um composto orgânico? Quem realiza esse processo é a enzima descarboxilase. Zé, mas que nome, hein, Zé? Pô, descarboxilase. Tá bom, guarda para mim assim, vitamina B1 ou tiamina, tá ok? Que é a mesma coisa. Então a vitamina B1 ou tiamina, ela retira CO2 do composto orgânico para reduzir esse composto. Ele deixa de ser um ácido com 3 e passa a ser um aldeído com 2 carbonos cada. Então aqui eu tinha 2 vezes 3, eu tinha 6 carbonos no total, saíram 2 CO2, eu passo a ter 2 vezes 2, 4, tá? Porque 2 se perderam. Beleza. Aí eu tenho esse composto, o aldeído acético, também aqui pode ser ácido acético, que é o famoso vinagre que você utiliza para temperar a salada, e na química orgânica também conhecido como ácido etanóico. Esse ácido acético, ele vai ser transportado, tá vendo aqui a coenzima? Ó? Coenzima A é um transportador. Esse ácido acético, ele vai ser transportado para dentro da mitocôndria. Ah, Zé, agora que ele vai para dentro da mitocôndria. Exatamente, ele vai ser transportado para o interior da mitocôndria. Tá? Por quem? Pela coenzima A. Então, durante esse transporte desse composto que tem 2 carbonos,
que está no citosol. Durante esse transporte, a coenzima A ela vai fundir-se ao ácido acético, tá? E aqui também você está vendo que você tem a participação da vitamina B3, do ácido nicotínico também, vai produzir energia nessa reação. Olha só, quando ela está entrando aqui na mitocôndria, ela vai formar aqui, ó, 2 mols desse outro composto, que é a fusão do aldeído acético com a coenzima A, que nós vamos chamar de acetil coenzima A, que também apresenta 2 carbonos, tá? Então aqui já está na região da matriz mitocondrial, na região onde ocorre o ciclo de Krebs. Está vendo que é um ciclo aqui, tudo aqui, ó, na região do ciclo de Krebs. Aí, olha, esses 2 mols de ácido, tá, de acetil coenzima A, ele vai fundir-se a um ácido que já está formado dentro da matriz mitocondrial. Ah, Zé, que nome feio esse ácido, ácido oxalacético, mas é isso mesmo, tá? Esse ácido oxalacético, ele é um composto que nós chamamos de C4, ele tem 4 carbonos. Ao fundir-se um composto C4 com composto C2, vai formar, ó, 4 com 2, costuma formar o quê? 6 carbonos. Então você vai ter um composto aqui C6. Que composto é esse, Zé? É o ácido cítrico, é o mesmo da laranja. É aquele que você deve consumir bastante nessa época, tá? Por quê? Porque laranja, frutas cítricas em geral, tá? Acerola. É importante você tomar bastante suco porque ajuda na sua imunidade, pessoal. Porque além de ácido cítrico, ele tem também um ácido ascórbico, né, pessoal? Esse período de vírus, de gripe, então, período de pneumonia viral. Então é muito importante, coronavírus, Covid-19, é muito importante você manter o seu sistema imunitário fortalecido, tá? E a chave para manter o sistema imunitário fortalecido é uma boa alimentação, inclusive com frutas cítricas, não se esqueçam disso, tá? O ácido ascórbico natural, o suquinho aí, vai muito bem. Então, ó, aí você tem então a fusão do ácido oxalacético com acetilcoenzima A, formou aqui o ácido cítrico. Então, na formação do ácido cítrico, tá? Na forma do ácido oxalacético, acetilcoenzima A, do ácido cítrico, você vai ter aqui o início do ciclo de Krebs. Então, aqui começa o ciclo de Krebs. Aí, Zé, para que serve esse ciclo de Krebs? Esse ciclo de Krebs, ele vai, ó, produzir vários compostos energéticos, tá vendo aqui? Vai produzir NADP agora H2, isso aqui é a vitamina B6, pessoal, a piridoxina, tá? Vai produzir, ó, FAD H2, isso aqui é a riboflavina, pessoal, vitamina B2, tá? Aqui produz de novo a vitamina B3 do ácido nicotínico. E aqui você tem o GTP, que é produzido para o ciclo de Krebs. Então presta atenção, você tem a produção de vários produtos energéticos e esses produtos energéticos estão carregando aqui prótons, que são H+, 2H+, tá ok? Durante esse processo, qual que é o objetivo? Ó, começou com um composto de 6 carbonos, de repente ele sofre aqui uma redução. Você tem aqui, como aconteceu aqui, ó, descarboxilação, retirada de CO2. Aqui, ó, nessa reação também, ó, você vai ter novamente descarboxilação na reação 18, retirada de CO2. Então esse composto que tinha 6 passou a ter 4 apenas, que é o ácido succinil coenzima A, 2 mols succinil coenzima A. Então nessa formação aqui, você tem a liberação de 2 GTP. Cada GTP libera um ATP. Então, olha, o ciclo de Krebs, para o ciclo de Krebs, são produzidos 2 ATPs que representam essas duas aqui, guanosina trifosfato, tá? Que tem a mesma carga energética de ATP. Então, quando a gente coloca lá, ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial e produz 2 ATPs, é por causa dessa reação 19 aqui, os 2 GTPs, tá? Todos os demais compostos energéticos, o conteúdo vai ser liberado apenas nas cristas mitocondriais durante a reação que nós chamamos de cadeia transportadora de elétrons ou cadeia respiratória, tá ok? A menina está perguntando aqui, a Marcela, como chama o C4? Qual C4? Esse aqui, Marcela, esse C4 aqui é a succinilcoenzima A, tá? Succinilcoenzima A. Então esse composto C4 que foi formado aqui, ó, succinilcoenzima A, C4 significa que ela tem 4 átomos de carbono, tá ok, Marcelo? Então olha só, a succinilcoenzima A, ela vai então formar esse ácido succínico. A partir daqui todos os compostos são C4, ó, até chegar no ácido oxalacético. Então presta atenção. Aí, Marcelo, ó,
Qual que é o objetivo do ciclo de Krebs? O objetivo do ciclo de Krebs é regenerar um novo ácido oxalacético. Está aqui, ó. Esse é o objetivo principal. Tá? Por quê? Esse ácido C4, que é o ácido oxalacético, é ele que vai estar dentro da mitocôndria para fixar se a nova acetilcoenzima A que entrar. Tá? Então, o primeiro objetivo dele é a regeneração do ácido oxalacético. Guardou? Segundo objetivo desse ácido C4 com 4 carbonos, tá? É fazer o quê? Produzir energia para o ciclo. Na reação 19, com a produção do 2 mol de succinilcoenzima A, você tem então a produção energética para o ciclo de Krebs, que é a produção de 2 GTPs. Beleza? E outra função fundamental, produzir esses compostos energéticos aqui, que são as vitaminas, que serão utilizadas agora, tá? No processo que a gente chama de cadeia respiratória. Está aqui a cadeia respiratória. Olha que legal. Ó, todos aqueles compostos energéticos que vocês viram lá, qual que é o objetivo deles? Eles foram produzidos nas cristas, na matriz mitocondrial, no ciclo de Krebs. Agora eles vão ser utilizados aqui, ó, nas cristas mitocondriais. Tá? Para quê? Para produzir ATP. Então, olha, 2 ATPs foram produzidos na glicólise, 2 ATPs foram produzidos no ciclo de Krebs. Agora aqui, ó, usando esses compostos energéticos, 34 ATPs serão produzidos, tá, na cadeia respiratória. Por isso que nós falamos que durante a respiração celular, nós temos a produção energética de 38 ATPs, 2 com 34. Agora presta atenção, cada vitamina dessa aqui, ó, ela libera os 2H+, que são os 2 prótons, tá aqui, ó, e ela vai liberar também 2 elétrons. Sempre são conjugados, tá? Numa reação de óxido-redução. 2 prótons, 2 elétrons. Olha só, os elétrons, eles são transportados por proteínas especiais. Aqui eu tenho 3 proteínas especiais, são chamadas de citocromo, tá? Citocromo B, C, A e A3. Aqui é o A3. Então, ó, esses elétrons, eles são transportados para essas proteínas até chegar... Lembra que o oxigênio entrou na mitocôndria? Aquele oxigênio que entrou na mitocôndria, depois ele chega aqui nas cristas mitocondriais, só que ele está na forma de gás, O2, tá vendo? Ó, na forma gasosa. Só que ele tem que ficar na forma iônica, para ele reagir com H+. Então, para ele deixar de ser um gás e para ele se tornar iônico, ele tem que receber 2 elétrons. Os 2 elétrons aqui, ó, nós colocamos aqui, ó, na forma de menos dá menos 2. Que é a carga iônica do oxigênio, tá? Ele recebeu esses elétrons que foram conduzidos através de uma cadeia transportadora de elétrons formadas pelos citocromos até que ele se tornasse O-2, belezinha? Então olha só outra coisa que vai acontecer. O H+, ele é atraído diretamente pelo oxigênio. Por quê? Nós vamos aprender isso mais à frente na química. O oxigênio ele é mais eletronegativo. Então, o que vai acontecer aqui? Ó, como ele é mais eletronegativo, ele atrai os 2H+. Ele não precisa de proteínas transportadoras, o hidrogênio. Tá? É atraído pelo O-2. Tá? Ele não precisa de proteína transportadora. Ele atrai diretamente os H+. Então, como ele atrai os H+, aqui, ó, os 2H+ que foram liberados das vitaminas, eles vão se fundir a quem? Ao O-2. Então, quando eles se fundem ao O-2, eles vão formar aqui o produto final da cadeia respiratória, que é quem? Que é a água, tá? Então, a água é o produto final da cadeia respiratória. Só um detalhe aqui que é interessante para vocês. Fala assim, ó, uma pessoa inalou um gás letal e morreu. Por que a pessoa inala um gás letal e morre? Por exemplo, vamos citar um exemplo aqui de um gás letal. Você tem, por exemplo, o cianeto, que mata rapidinho, né? Se a pessoa inalar o cianeto, por exemplo, ela quebra a cadeia respiratória nas cristas mitocondriais exatamente nesse citocromo aqui, ó, que é o citocromo A3. Então, ao quebrar a cadeia respiratória nas cristas mitocondriais, você não consegue levar os 2 elétrons para o oxigênio. Então, se o oxigênio não se torna aqui iônico, na forma gasosa, ele não tem atividade. Então, você quebra todo o processo respiratório e a pessoa morre por asfixia, tá? Porque ocorreu quebra na cadeia respiratória.
É isso, pessoal. Então, simplesinho assim. Aqui nós temos o processo de respiração celular. Lembrando que esse processo de respiração celular, a equação fundamental, nada mais é do que você pega a glicose, tá? E ao pegar a glicose, além da glicose, você vai pegar o oxigênio. Então, glicose, presença de oxigênio, tá? Essa glicose na presença de oxigênio, vai acontecer o quê? Essa glicose na presença de oxigênio, ela vai então, tá, produzir CO2 e água. Esse é o processo de respiração. A Letícia está perguntando aqui o que acontece com o oxigênio da reação 7. Então presta atenção, na verdade na reação 7 não tem oxigênio. O que eu disse foi que na reação 7, Letícia, onde você tem a produção da vitamina B3, que é o NADH2, a quebra desse composto só acontece na presença de oxigênio. Então o que vai acontecer com esse composto? Esse composto vai ser direcionado para a região interna da mitocôndria e vai exatamente para esse local que nós acabamos de mostrar para vocês, que é o local que nós chamamos do quê? De cristas mitocondriais. Vai para a cadeia respiratória. Então aquilo que é produzido na reação 7 da glicólise vai ser destinado à cadeia respiratória. Na cadeia respiratória, aí sim, Letícia, na presença do oxigênio, esse composto é quebrado e libera 6 ATPs para a cadeia respiratória. Aí na soma total, todos os compostos que são quebrados, que são produzidos, o NAD na reação 7, na glicólise, e os demais compostos produzidos, tá, exceto do reação 19, no ciclo de Krebs, todos aqueles compostos quebrados somam junto na cadeia respiratória 34 ATPs. Então, faça o quadrinho depois para mim aí. Coloca assim, ó, tá? Processo da respiração, vamos lá. Aí você coloca assim, ó. Primeiro processo da respiração celular, tá? Glicólise. Aí você coloca na frente assim, ó. Local de ocorrência, citosol, tá? Ou seja, em meio anaeróbio, na ausência de oxigênio, tá? Produção energética da glicólise, 2 ATPs. Aí embaixo da glicólise, no quadrinho, você coloca para mim assim, ó. Não esqueça, hein? Ciclo de Krebs, local de ocorrência, matriz mitocondrial. Então quer dizer que já tá, hein? Já tem oxigênio no meio, tá? Ó, produção energética, 2 ATPs, tá? E finalmente na cadeia respiratória, ou cadeia transportadora de elétrons, terceira etapa, você coloca para mim, local de ocorrência, cristas mitocondriais, presença de oxigênio, tá? Esse oxigênio gasoso vai ser ionizado, vai formar o O-2. Aí você coloca para mim na frente, produção energética é a maior produção energética que nós temos, 34 ATPs, olha que legal. Então 2 na glicólise, 2 no ciclo de Krebs e 34 na cadeia respiratória. Total de ATPs produzidos, 38 ATPs, sensacional, tá? Que equivalem a 686 calorias por mol. Beleza, pessoal? Deu para entender? Legalzinho agora? Agora você pega as duas aulas, tá? Essa aula eu tentei dar uma sintetizada. Nós vamos voltar aí direto, vamos estar trabalhando com vocês dessa forma. Nós não podemos estar em sala de aula, mas nós podemos acompanhar uma videoaula como se nós estivéssemos em sala de aula. Qualquer dúvida é só me mandar depois pelo WhatsApp, tá ok? Aqui, pelo menos as que eu vi aqui durante, tá, a aula, eu respondi. Então o composto ele chama C4 porque tem 4 átomos de carbono, e aqui nós vimos vários compostos C4. Então isso mesmo, Marcelo. Então na primeira etapa, 2 ATPs, a Marcela está perguntando aqui. Na segunda etapa, ciclo de Krebs, também 2. Primeira etapa, glicólise. Segunda etapa, também 2 ATPs, ciclo de Krebs. E na terceira etapa da respiração, 34 ATPs. Belezinha? Qualquer coisa, WhatsApp. Estamos de plantão, estamos de quarentena, estamos em isolamento. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.